Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Chegamos, portanto, na última unidade deste componente em que nós vamos fazer pequenas problematizações sobre a linguagem audiovisual, né? Como vimos na última unidade, a discussão em torno na discussão em torno da cultura pop, a cultura da mídia é a cultura dominante num mundo globalizado, né? E um elemento muito forte quando a gente está falando de mídia, especificamente no nosso século XXI, é a linguagem visual, audiovisual, né? Que é, como eu disse lá no vídeo de introdução, a linguagem por meio da qual a gente está se comunicando aqui, a partir da qual a gente tem momentos de fruição, de entretenimento, de lazer, né? Por meio de filmes, séries, né? Conversa com família. Então, a linguagem audiovisual ela tem um ponto muito forte. Só que aqui nessa unidade a gente vai falar da linguagem audiovisual sob a perspectiva da criação de produtos culturais, que são os pontos que interessam para a pesquisa em religião, ou seja, como o elemento audiovisual ele articula signos e símbolos religiosos, né, culturalmente. E isso é importante. Um cachorro latindo aqui, mas é assim. Estou gravando aqui sem cortes para que vocês tenham essa coisa mais natural mesmo. Não vou cortar isso aí fora, não. Mas voltando aqui, acho que isso é o que é importante, né? Voltando à nossa reflexão, é que a linguagem audiovisual ela é um dos principais canais de comunicação para a geração de produtos culturais. Em especial aqui, que eu vou destacar, é a questão dos filmes, do cinema. Esse é o ponto mais importante que a gente aborda aqui, né? E tem um tópico específico que é características da linguagem audiovisual no cinema. Tem um texto nessa unidade também, escrito por mim, que eu faço comparações entre quadrinhos e cinema. E aí o ponto de convergência é um dos principais, é a questão da narrativa. Porque, e esse é um ponto que eu acho que a gente já discutiu, vocês já tiveram a oportunidade de discutir em outros momentos, a narrativa, as histórias, são o principal elemento constitutivo de nossa identidade. É a forma como nós organizamos o nosso pensamento. E consequentemente, a forma por meio da qual nós guardamos conhecimento e transmitimos para as outras pessoas. No fundo, as narrativas elas são um processo de significação que está emaranhado na nossa construção enquanto indivíduos, né? Então, tudo são histórias, se a gente for olhar grosseiramente. Tem uma história por detrás, né? E a gente quer saber quais são as histórias por detrás. E isso é um ponto importante. E a linguagem audiovisual, mesmo os quadrinhos, né, que está ali no ponto de convergência, ela usa isso muito bem, né? E ela usa isso muito bem porque ela vai lidar com a gente por meio de uma abordagem multissensorial, né? Nós temos a visão e a audição, né? E no processo de audição, nessa montagem orquestrada pelos filmes, nós temos a geração de emoção, de imersão profunda na narrativa, né? E isso acaba fazendo com que as narrativas atinjam dimensões profundas da gente e reverberem diretamente na nossa construção de identidade. Eu não devia estar fazendo isso aqui nesse vídeo, porque pode correr o risco de datar o vídeo, e eu acho que não é o objetivo disso em termos de um componente curricular, mas acho que eu não tenho como deixar de mencionar
o filme da Barbie, por exemplo, que é um dos fenômenos do ano de 2023, tá? Agora eu estou datando mesmo esse vídeo, que gerou toda uma comoção aí global em torno da personagem, em torno do que significa a personagem enquanto produto, mas também como símbolo, e sobre o que especificamente essa história fala, né? E aí a gente entra nas questões de gênero, né? Que são interessantíssimas. Claro, a gente pode discutir, tá? É um filme produzido dentro da lógica de mercado, ele aborda questões de gênero que são interessantes, porque o grande vilão do filme, por exemplo, não é o Ken, não é a Mattel, mas é o patriarcado, toda a estrutura machista em que a gente vive, né? Então é interessante como um filme vai abordar essas diferentes dimensões. E ele vai. Claro que o filme tem uma perspectiva um pouco mais, talvez, didática na forma de contação da história, mas é interessante como ele vai atingir a gente, né? Atingir a gente tanto numa perspectiva de abertura, se a gente tem esse tipo de abertura para dialogar com uma obra audiovisual, uma obra artística, ou se a gente tá tipo fechado para essa obra cultural artística, né? Aí também vai fazer um tipo de reverberação, só que uma reverberação no sentido de enclausuramento daquelas pessoas que estão assistindo, né? Ou ainda pode gerar, por conta da comoção pública em geral, certos pré-conceitos antes de qualquer pessoa for assistir ao filme, por causa do universo simbólico que faz parte de sua construção identitária, né? Então é bem interessante. E, por exemplo, a Barbie é um fenômeno da cultura pop, porque ela é uma boneca, tem uma ideia por trás, né, construída de comercializar, né, de comércio, né, tem produtos tie-in. O que são os produtos tie-in das indústrias culturais, né, que são bem interessantes, são produtos vinculados a determinadas narrativas, né? Então tem o filme da Barbie, não vai ter só as bonecas usuais da Barbie, mas tem também aquelas vão ser expressão direta do filme, né? Então é um produto tie-in nesse sentido. Enfim, voltando aqui à ideia do cinema, é interessante a gente se ocupar com o cinema por conta de todas essas razões. Só que tem um porém aqui que é importante, tá? Tem outras coisas que eu falo nessa unidade que eu não vou abordar, que é tanto a proposta de análise fílmica do Roberto Francisco Daniel, quanto alguns outros comentários sobre as novelas religiosas, por exemplo, que são muito interessantes, eu achei importante trazer aqui, mas que aqui para esse vídeo aqui eu não vou reforçar. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, porque eu acho que é mais importante se vocês forem se ocupar com filmes, tá? Primeira delas é o seguinte, um filme, enquanto produto artístico-cultural, ele é sempre fruto de um contexto e visa responder a um determinado contexto. Ele também vai ter um tipo de pretensão, por conta de sua natureza artístico-cultural, uma certa pretensão atemporal. Mesmo que ele sirva e tenha surgido e busque corresponder a um determinado contexto, né, seja a expressão disso, por ser uma produção artística, ela perdura, né? E então ela tem essa perspectiva atemporal de trazer e de impactar em outras gerações, em outros momentos, né? Então é importante a gente entender de um filme o que ele é, de fato, o que ele representa, como ele se constitui. E independente do tipo de abordagem analítica que a gente vá fazer sobre um filme, eu acho que
o mais importante é a gente entender o processo de construção de um filme, tá? De uma linguagem audiovisual. Então, não adianta, eu acho que esse é o ponto principal da minha abordagem. Se a gente vai olhar um determinado tema de um filme, a gente não pode só se prender à história em si, à narrativa, ao plot, ao enredo. A gente precisa entender os processos de construção daquela obra de arte. Porque se a gente ter o filme como uma autoridade em si e ele contando, a gente corre o risco de fazer ou uma leitura muito subjetiva ou ainda uma leitura fundamentalista, né, de uma obra. E é muito voltada à receptividade. Receptividade é importante, mas é uma parte de um conjunto maior e mais complexo. E nessa direção, se a gente for analisar um filme ou problematizar um filme ou pedir para discentes, estudantes elaborarem um filme, produzirem um filme, a gente tem que conhecer os diferentes processos que envolvem a feitura de um filme. E aí eu quero chamar a atenção para entender as técnicas da fotografia, as técnicas da arte, o uso do som, a direção cinematográfica, a construção de cena, para além do storytelling do roteiro. Tá? A gente tem que entender porque cada um desses elementos busca contar a história. E é a harmonia entre eles que gera o filme como um todo. Então a gente não pode pegar o filme só por uma parte, só pela história em si. A gente tem que entender como essa história está sendo contada. Qual é o uso das cores nesse processo? Isso é um ponto interessante porque, por exemplo, quando a gente estuda cinema, as cores todas significam algo. Então, tem um livro muito interessante que diz assim, o título do livro, né? Agora não me lembro certo a pessoa autora, mas o título do livro diz assim, é púrpura, alguém morrerá. Esse é o título. Porque toda vez a cor associada, por exemplo, à morte e que traz um impacto na audiência, por exemplo, é o púrpura. E assim tem o vermelho com significado vermelho, o amarelo, o azul e tudo mais. Né? O que o uso dessa cor significa? Né? A ideia do destaque, né? Por exemplo, a lista de Schindler, do Steven Spielberg, vocês com certeza, quem assistiu, né, vai lembrar, todo o filme é preto e branco. E tem uma pessoa que aparece com um vestido vermelho. É a única cor que aparece no filme. E aí é interessante que essa cor vai chamar a atenção e a gente vai reparar aonde acontece, porque a gente sabe que tem uma pessoa diferente no filme, que é a pessoa que está usando aquele vestido vermelho. Né? Então, isso é uma metanarrativa dentro de uma narrativa maior, né? Na construção, é uma subtrama dentro da trama, que é trabalhada apenas com o uso da cor. Né? Então, a gente precisa entender isso. Né? Qual é o movimento de câmera? Né? O que significa uma câmera que é móvel, é na mão, fica tremendo? O que é uma câmera estável? O que é uma câmera que faz movimentos suaves com uma grua, um dolly, né? Um trilho, né? Ou mesmo com uma estabilização eletrônica? Né? Então é importante a gente estudar esses elementos quando a gente quer discutir uma produção audiovisual. E eu desafio vocês a pensar isso. Né? Por exemplo, O Príncipe do Egito, do Steven Spielberg também, né? Que é um desenho que, se não me engano, ganhou o Oscar de melhor trilha sonora original, música original, né? E aí a gente olha a música, o filme, que se refere à história de Moisés, né? Toda aquela relação de libertação do povo do Egito. Então, como é que aquela história está sendo contada? Né? E aí tem o impacto da música. Né? Como é que é a caracterização dos personagens, os enquadramentos de cena. A música, até que ganhou o Oscar, tem citações em hebraico, tem trechos cantados em hebraico. Né?
Então, o que que isso significa? É muito importante a gente entender esses processos da feitura do filme. Um outro exemplo, que não tem a ver diretamente com religião, que é o filme Tubarão, por exemplo. Também do Steven Spielberg. Eu não queria estar só trazendo elementos do Steven Spielberg, mas aqui foi tudo coincidência. O filme, ele aborda uma pessoa que tem medo de água a ter que lidar com um tubarão, né? Essa é a história, né? Do protagonista. E como é que você vai fazer um filme sobre tubarão na década de 70, né? Usando mecatrônica, coisa assim. Eles fizeram aquele tubarão, ficou tosco pra caramba, não funcionou direito, tanto é que ele aparece muito pouco em todo o filme. Só que, o que denuncia a presença do tubarão na praia? A câmera, a forma de filmar e a música. A música denuncia o tubarão, né? Quem falou isso foi o Martin Eckelmeier, numa palestra lá de um evento do Cult de Cultura. Ele disse aquela música. Tana, 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 né? Que é esse semitom. É a presença do tubarão. E aí, você não tinha orçamento, o que tu faz? Tu tá lá a pessoa na prainha, o Steven Spielberg sentado ali na areia, debaixo de um guarda-sol, com a câmera, dizendo: agora você cai, agora você mergulha, né? E a outra câmera subaquática mostrando os pés das pessoas e né, a parte submersa, assim, só passeando. Não tem nenhum tubarão, né? E ele não precisa aparecer. Mas a música, a composição da cena dá a presença do personagem, né? Do personagem tubarão. E isso acontece por meio da música, né? Então é importante a gente entender as diferentes escolhas que fazem parte do conjunto da história que é contada, tá bom? Então acho que essa é a minha principal orientação para vocês. E relacionada a isso, eu pediria para vocês darem uma olhada. A proposta metodológica do Roberto Francisco Daniel é bem interessante, ela é baseada bastante numa ideia de receptividade, que eu acho que faz parte, mas eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que eu chamo de método cartográfico crítico, né? E eu tenho ali até um roteiro para elaboração de uma crítica fílmica, que é entender esses diferentes processos. Aí a gente, claro, tem que estudar esses diferentes processos para entender, né, para montar uma crítica fílmica. E o método cartográfico crítico, ele é interessante porque ele visa fazer realmente essa cartografia do produto cultural, de tentar mapear os limites, as características, né, dar o contorno para isso, né. Eu acho que com isso a gente tem uma percepção mais íntegra daquilo que o produto cultural quer expressar, daquele produto artístico cultural. E tem uma coisa importante também, como a gente está falando em ensino religioso, em ciências da religião, que pensando lá na frente no trabalho na educação básica com o ensino religioso, vira e volta a gente vai querer usar filmes, né, para, sei lá, discutir determinado conteúdo ou coisa assim. O que é importante é os filmes não serem usados como tapa-buraco. Ah, faltou professor, vamos tacar um filme, não sei o que, deixa eles assistirem, ou assiste um filme e faz só, sei lá, faz uma síntese do que foi a história. Responda pergunta X, Y, Z. Não. Acho que é importante, a partir do instante que vocês resolverem usar filme no contexto da sala de aula, é importante vocês fazerem com que o filme faça parte de todo um planejamento pedagógico ao longo do processo. Sobre isso, dando um spoiler,
essa reflexão ela vai estar num componente optativo chamado Ensino Religioso e Pedagogia. Que se vocês não cursaram, vocês podem cursar ainda no curso ou ainda pedir para o professor Charles, né, ou para qualquer outra pessoa que estiver na tutoria, né, estou falando professor Charles porque é quem está agora, para ter acesso ao componente, caso vocês queiram, ao material, né, dentro daquilo que a organização pedagógica deste curso também permite. Mas só para resumir, deixa eu ver só se eu tenho aqui o livro, um livro muito interessante para usar como referência. Peraí. Tcharam! Apareceu aqui magicamente. Aqui são os 2 livros, vocês veem que são livrinhos bem pequenos, do Roberto Francisco Daniel, Cinema, uma Experiência Mística, e esse livro aqui, Descobrindo o Religioso no Cinema, né, que são os livros que eu usei como base aqui, são bem simples. E um desses livros aqui, ele traz até um retrospecto do filme religioso, da história do filme religioso, que é bem interessante, uma pequena história do filme religioso, que é interessante. Mas o que eu queria trazer para vocês existe uma série, aqui eu estou só com esse exemplar aqui agora, para mostrar, mas existe uma série didática que é Como Usar na Sala de Aula, da editora Contexto, vocês vão encontrar por aí em sebos, em livrarias de material usado. E é bem interessante porque tem esse aqui sobre histórias em quadrinhos, como usar histórias em quadrinhos em sala de aula. Tem sobre como usar cinema em sala de aula, como usar internet em sala de aula, jornais e revistas, como usar música em sala de aula. São livros muito interessantes em termos de metodologia. Eu estou passando um pouco aqui do foco do nosso componente, mas como a gente estava falando de cinema, eu não podia deixar de mencionar, porque dentro dessa série, dessa coletânea, existe o Como Usar o Cinema em Sala de Aula, que vai trazer diversas possibilidades de abordagem pedagógica sobre o cinema. É do Marcos Napolitano, o nome do autor. Então, procurem lá que eu acho que vai trazer alguns insights interessantes sobre como usar isso também. Não apenas como analisar, eu sei que aqui o objetivo é pesquisa em religião e como o audiovisual pode ser usado como um objeto para se estudar a religião, mas aproveitando aqui o gancho, fica aí como dicas também. Enfim, com isso a gente encerra o itinerário formativo deste componente curricular. Eu espero que vocês tenham gostado do componente, que ele tenha despertado possibilidades de estudo e análise sobre o fenômeno religioso, né? Tudo aquilo, por exemplo, que o professor André Heinck abordou em turismo religioso, por exemplo, enfim, esses outros componentes curriculares que trazem alguma faceta do fenômeno religioso também podem servir de gatilhos instigadores para vocês empreenderem pesquisas em religião, tá bom? Então, minha sugestão é revisem também esses materiais para que vocês tenham também outras possibilidades ou vislumbrem outras possibilidades de pesquisa em religião. Eu agradeço imensamente a jornada de vocês comigo aí ao longo desses dias em torno desse componente curricular e eu espero que a gente se encontre aí num novo componente no futuro, em breve, ou em algum evento, alguma coisa assim, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem bem, estudem, aproveitem e a gente se vê por aí numa próxima oportunidade. Até mais.